Boa tarde a todos. Vamos a mais uma resolução do e-book 418 questões resolvidas e comentadas. O assunto é sobre corrosão. Vamos lá então. Então, a questão é de número 60 e diz o seguinte: a tendência à corrosão de um material está intimamente ligada ao ambiente ao qual este material está exposto. Analise as situações abaixo. Primeiramente, vamos analisar. Todo material corrói. Tem uns que corroem mais rápido e tem outros que corroem mais devagar, mas todos os materiais, até os aços inoxidáveis, corroem conforme o ambiente no qual ele se encontra. Ele pode corroer de uma forma mais rápida ou de uma forma mais devagar, conforme onde ele está exposto, correto? Então, a afirmativa 1 diz o seguinte: ferro submerso em água neutra com oxigênio dissolvido corrói. Ferro, vamos lá, ferro. Quando está dissolvido em oxigênio, não é o oxigênio que vai fazer corroer o ferro, é a falta do oxigênio ali dentro, nas frestinhas que tem do ferro, de uma tubulação de ferro, por exemplo. Você tem frestinhas. Essas frestinhas vão conter oxigênio e água e vai formar uma pilha galvânica, retirando o ânodo, no caso é o ferro, retirando elétrons, e tacando para a água, que é seu cátodo, catando elétrons. Alternativa 2. Ferro dissolvido em água neutra sem oxigênio dissolvido, então não tem oxigênio dissolvido. Se não tem oxigênio dissolvido, não tem corrosão, não tem pilha galvânica, correto? Cobre submerso em água neutra com oxigênio dissolvido. Cobre submerso, cobre ele forma uma película protetora, ele é passivador, correto? Então ele se autoprotege, então o cobre ele não se corrói mesmo com oxigênio dissolvido, porque ele forma uma película protetora, passivadora, protege ele da corrosão. Alternativa 4. Cobre dissolvido em água neutra sem oxigênio dissolvido. Se com oxigênio dissolvido ele já não corroeria, sem oxigênio dissolvido, então vai corroer muito menos. Alternativa 5. Cobre submerso com ácido com oxigênio dissolvido. É o que eu tinha dito antes, né? Depende do meio no qual o seu material está. Então, se o cobre está em ácido, o ácido ele corrói o cobre, estando em oxigênio ou não estando em oxigênio dissolvido, ele vai corroer. Então, o ácido tem essa propriedade de corroer o cobre. Agora, cobre dissolvido em ácido sem oxigênio dissolvido não vai ter o oxigênio para formar a pilha galvânica. Portanto, a alternativa correta é a alternativa 1, que diz que o ferro submerso em água neutra com oxigênio dissolvido. E a alternativa 5, que é cobre submerso em ácido com oxigênio dissolvido. Agora vem os comentários, né? A tendência à corrosão é definida como a possibilidade termodinâmica de um processo corrosivo ser possível de ocorrer e é calculado pela expressão matemática da equação a seguir. Tendência a correr é o E da reação catódica menos o E da reação anódica. Lembrando que o anodo é sempre aquele que cede elétrons e o cátodo é aquele que sempre recebe elétrons, onde a reação catódica, potencial da reação catódica, calculado pela aplicação da lei de Nernst, na reação catódica e anódica, potencial da reação anódica calculado pela equação de Nernst na reação anódica. Observação: a equação acima está considerando que os sinais dos potenciais estão sendo dotados conforme convenções internacionais. Após o cálculo do valor da tendência à corrosão de um sistema, três resultados podem ocorrer. Esses resultados podem ser interpretados conforme a tabela abaixo. Com o oxigênio em solução, passa a ocorrer mais uma reação, que é o oxigênio corroendo de forma a formar uma pilha galvânica, de forma que a demanda de elétrons aumenta, aumentando a taxa de reação do oxidação do ferro, que é a fonte de elétrons por ter um potencial mais negativo, né? Conclui-se, portanto, que o oxigênio, quando dissolvido em uma reação, aumenta a taxa de reação de alguns metais, como citado anteriormente. Então, a alternativa 1 está correta porque a adição de oxigênio dissolvido aumenta a oxidação do ferro, ou seja, transporta ânions, que são elétrons, para o cátodo, que é a água, onde não tem oxigênio dissolvido, na solução da reação. A alternativa 3 está incorreta porque o cobre submerso em água neutra possui corrosão, mas muito pequena se comparada a outros metais.
Como o ferro, sua oxidação será muito lenta. A alternativa 5 está correta porque o cobre apresenta corrosão quando submerso em ácido. Então, o ácido corrói, como eu havia dito. Seu potencial de corrosão aumenta se adicionado oxigênio dissolvido em solução, devido às aplicações já mencionadas, né? E a alternativa 6 ela está incorreta, porque o cobre apresenta alta tendência à corrosão quando submerso em ácido com oxigênio dissolvido. Então, o ácido corrói o cobre. O cobre possui uma camada autoprotetora, mas em ácido ele não consegue se proteger com essa camada, ok? Então, se vocês gostaram dos comentários dessa questão, tem esse e-book à venda por R$ 50. Pode ser adquirido pelo WhatsApp 67, que é o DDD 999058525. Se inscreva no canal, caso gostarem dessa apresentação aqui, deixe seu like e vou deixar uma frase aqui para vocês refletirem, que é a seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender, sempre aprendendo. Essa é a nossa lição. Bons estudos e até mais. Tchau. Até logo.